Imagine estruturas cujos segredos de construção desafiam até os mais renomados arquitetos modernos. Em 2010, um engenheiro japonês passou 3 meses estudando a construção de pedra do Angkor Wat e saiu de mãos vazias, sem desvendar o mistério da perfeita alinhamento de blocos de várias toneladas sem uma gota de argamassa. Como poderiam os mestres antigos, sem os níveis a laser ou o modelamento computacional, criar construções de tamanha precisão? Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelos mais misteriosos maravilhas arquitetônicas da Ásia. Desde os templos perdidos na selva do Camboja, até as misteriosas pirâmides de Borobudur, das fortalezas inexpugnáveis do Tibete, até as construções subaquáticas nas margens do Japão. Cada pedra desses monumentos antigos guarda segredos que desafiam a explicação até mesmo do século XXI. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde fatos científicos se entrelaçam com lendas e cada resposta gera uma dezena de novas perguntas. O que os antigos construtores tentaram nos transmitir através de suas grandiosas criações. E por que muitos desses conhecimentos se perderam ao longo dos séculos. E ainda assim, ao deixar os enigmáticos templos do Sudeste Asiático, não podemos deixar de lançar nosso olhar sobre, sem dúvida, a construção mais grandiosa e misteriosa de todo o continente asiático, a Grande Muralha da China. Esta obra colossal da mão humana se estende por 21 milhas através de montanhas, desertos e planícies, como um dragão de pedra, protegendo a antiga imperador. Mas até essa impressionante figura pode ser apenas a ponta do iceberg. Alguns pesquisadores acreditam que muitos trechos da muralha ainda estão ocultos sob camadas de terra e vegetação densa, aguardando seu descobrimento. Como uma civilização sem tecnologia moderna poderia criar tal monumento monumental? De acordo com algumas estimativas, mais de 1 milhão de pessoas participaram da construção da muralha, muitas das quais morreram de exaustão e foram enterradas diretamente na base da muralha. As lendas locais dizem que cada terceira pedra da muralha está impregnada de sangue humano. Não é isso que confere à muralha sua força mística? Em 2012, um grupo de arqueólogos descobriu em um dos trechos mais antigos da muralha, datado do 3º século a.C., estranhas tubulações cerâmicas incorporadas na estrutura. Quando o vento forte passa por certas seções da muralha, essas tubulações emitem um som prolongado, quase humano, daí a lenda da guardiã que canta. Os moradores locais afirmam que durante a lua cheia é possível ouvir melodias antigas vindo da muralha, um aviso sobre perigos iminentes ou o lamento dos trabalhadores mortos. Mas a Grande Muralha guarda não apenas segredos sombrios. Em 2015, restauradores encontraram entre as pedras do trecho oriental da muralha centenas de pequenos rolos de bambu com mensagens de amor. Essas cartas tocantes, datadas do século XIV, foram escritas pelas esposas dos trabalhadores, que as colocavam nas fendas entre os blocos, na esperança de que suas palavras de amor e apoio alcançassem seus maridos, trabalhando longe de casa. Notavelmente, muitos desses mensagens foram preservados praticamente intactos pelo tempo, como se a muralha mesma os protegesse. É interessante notar que a Grande Muralha da China não é apenas uma construção defensiva, mas também um complexo sistema de comunicação. Ao longo de toda a muralha, foram construídas torres de sinalização, das quais, por meio de fogo, fumaça e sinais sonoros especiais, eram transmitidos mensagens a grandes distâncias. Foi essa necessidade de transmissão rápida de sinais que levou ao desenvolvimento dos primeiros fogos de artifício, que mais tarde se tornaram uma parte integrante da cultura chinesa. Pode-se considerar uma coincidência que exatamente ao longo da linha da Grande Muralha foram encontrados os mais antigos exemplares de pólvora? Ou será parte de algum plano grandioso do qual ainda não temos conhecimento? A cada ano, arqueólogos descobrem novos trechos da muralha e encontram artefatos que mudam nossa compreensão de sua história e propósito. Em 2019, com a ajuda do escaneamento LIDAR, foram descobertos túneis subterrâneos que passam paralelos a certos trechos da muralha. Para que eles serviam? Eram caminhos secretos de fuga ou depósitos de tesouros e conhecimentos antigos. E quantas mais segredos ainda guarda esse colosso de pedra
silenciosamente observando a mudança das eras e civilizações. A Grande Muralha da China continua sendo um dos maiores mistérios arquitetônicos do nosso planeta, testemunho do engenho incrível e da resistência humana, mas também um lembrete de quanto ainda não sabemos sobre nosso próprio passado. Se a Grande Muralha da China impressiona com seus vastas dimensões, outro prodígio da antiguidade encanta com sua majestade e mistério. Perdido nas selvas esmeralda do Camboja, o Angkor Wat se ergue como um silencioso testemunho de um império perdido, uma sinfonia de pedra petrificada no tempo. Este complexo monumental de templos é tão grandioso que se tornou o primeiro monumento religioso visível da órbita terrestre, um padrão enigmático de 5 torres lótus refletidas nas águas espelhadas dos canais circundantes. Quando os primeiros pesquisadores europeus, no século XIX, abriram caminho através da densa vegetação e avistaram essas majestosas ruínas, não podiam acreditar que tamanha perfeição poderia ter sido criada por mãos humanas. Este lugar foi construído por titãs ou, quem sabe, por deuses, escreveu o naturalista francês Henri Moureau em seu diário. E realmente, como explicar que mais de 5 milhões de toneladas de arenito foram extraídas de pedreiras localizadas a 37 quilômetros do templo? Como esses blocos de grande peso foram transportados através das densas selvas e pântanos? O que é ainda mais impressionante é que as pedras foram ajustadas com tamanha precisão que não é possível passar uma lâmina de faca entre elas. As lendas locais afirmam que os construtores usaram um especial cimento feito de leite e clara de ovo, que unia as pedras com mais força do que o cimento moderno. Análises químicas modernas realmente detectaram vestígios de compostos orgânicos entre os blocos de pedra, mas a composição exata desse supercola antigo permanece um mistério. As paredes do Angkor Wat são adornadas com mais de 3.000 belos baixos relevos de dançarinas celestiais, apsaras, cada uma com suas próprias características faciais e poses. Seus enigmáticos sorrisos, semelhantes ao famoso sorriso da Mona Lisa, parecem guardar os segredos da antiga civilização Khmer, mas talvez a característica mais impressionante do Angkor Wat seja sua orientação astronômica. O templo está posicionado de tal maneira que 2 vezes por ano, durante os equinócios de primavera e outono, o sol nasce exatamente sobre a torre central do complexo, criando um impressionante efeito luminoso. Como os antigos construtores, sem os instrumentos modernos, puderam calcular com tamanha precisão a posição do sol? E para que foi criado esse calendário cósmico esculpido na pedra? Em 2015, um grupo internacional de arqueólogos, usando escaneamento LIDAR, descobriu sob o Angkor Wat uma rede complexa de túneis e câmaras subterrâneas sobre as quais não se sabia antes. Esses túneis, alguns dos quais chegam a uma profundidade de até 15 metros, formam um sistema complexo, semelhante a um labirinto. Em várias câmaras, foram encontrados objetos metálicos estranhos, cobertos com símbolos desconhecidos, que ainda não foram decifrados. Para que serviam esses edifícios subterrâneos? Eram eles santuários secretos para rituais esotéricos ou refúgios em caso de guerra? Ou talvez servissem como depósitos para conhecimentos sagrados e artefatos? Uma descoberta particularmente interessante foi uma placa de pedra no túnel central com um mapa das estrelas, que reflete com impressionante precisão a posição das constelações observadas sobre o Angkor há 12.000 anos. Essa descoberta contraria a datação tradicional do templo, que o coloca no século XII de nossa era. Será que os construtores do Angkor Wat possuíam conhecimentos astronômicos transmitidos de geração em geração ao longo de milênios? Ou, como sugerem alguns pesquisadores, o templo é muito mais antigo do que se pensava anteriormente? Talvez estejamos vendo apenas a última iteração de um monumento sagrado, construído no mesmo local ao longo de muitos milênios. O Angkor Wat continua a guardar seus mistérios, como um silencioso guardião dos antigos conhecimentos, escondidos em seus labirintos de pedra e baixos relevos. E embora a ciência moderna esteja gradualmente revelando algumas das enigmas desse impressionante monumento, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que aconteceu com a grande civilização que criou essa obra-prima arquitetônica? Por que uma cidade próspera, com 1 milhão de habitantes, foi abandonada de repente no século XV? E quais outros segredos estão escondidos nas impenetráveis selvas do Camboja,
lentamente engolindo os templos e palácios antigos. Ao passar dos templos perdidos na selva dos antigos Khmers para outro dos 7 maravilhas do mundo, chegamos ao coração da Índia, onde se ergue majestoso o Taj Mahal, brilhando como uma pérola na margem do sagrado rio Yamuna. O Taj Mahal não é apenas uma obra-prima arquitetônica, mas uma poesia de amor esculpida em mármore branco, uma sinfonia silenciosa de sentimentos, eternamente imóvel na pedra. Quando os raios do sol nascente tocam seus domos, ou quando a lua cheia envolve-o em um brilho prateado, o Taj Mahal parece ganhar vida, mudando sua aparência conforme os humores de um coração apaixonado. A história de sua criação está envolta em uma névoa de mistérios e lendas. Dizem que o imperador Mughal Shah Jahan foi tão consumido pela dor após a morte de sua amada esposa Mumtaz Mahal, que morreu durante o parto do seu 14º filho, que seus cabelos embranqueceram em uma noite. Na sua morte, ele fez um juramento de construir para ela um monumento que não teria igual no mundo inteiro. E o imperador cumpriu sua palavra, criando um símbolo de amor eterno que transcende até mesmo as fronteiras da morte. Mas qual foi o preço pago por essa obra-prima? 22 mil trabalhadores e mestres de diferentes partes da Ásia trabalharam por mais de 20 anos para realizar o grandioso projeto do imperador. O mármore branco era trazido de minas de Rajastão, a 300 quilômetros do local de construção. Para o transporte de blocos de várias toneladas, foi criada uma sistema especial de plataformas de madeira e elefantes que puxavam os blocos por uma estrada especialmente construída. 28 tipos diferentes de pedras preciosas e semi-preciosas: turquesa do Tibete, lápis-lazuli do Afeganistão, carneliano da Arábia, malaquita da Rússia, foram usados para a incrustação das paredes do mausoléu, criando elegantes padrões florais que parecem quase ganhar vida sob a mão habilidosa do artista. Mas por trás dessa beleza há um segredo sombrio. De acordo com lendas antigas, após a conclusão da construção, Shah Jahan ordenou que cortassem as mãos do principal arquiteto Ustad Ahmad Lahori e cegassem todos os mestres, para que nunca pudessem criar algo semelhante. É verdade ou é uma lenda? Não se sabe, mas essa história adiciona um tom sinistro à história da construção do Taj Mahal. Observadores atentos notam uma peculiaridade na arquitetura do mausoléu, uma leve assimetria na disposição dos elementos. De acordo com os credos Sufi, apenas Alá pode criar a perfeição, e por isso, em cada criação humana, deve haver um pequeno defeito. Mas e se essa imperfeição fosse intencional? Alguns pesquisadores acreditam que os arquitetos criaram uma ilusão óptica. Se visto das principais portas, o Taj Mahal parece enorme, mas à medida que se aproxima, cria-se a impressão de que ele diminui, como se escapasse do olhar, semelhante a uma miragem no deserto. Como eles conseguiram alcançar esse efeito sem os conhecimentos modernos de óptica? A decoração interna do mausoléu também é um mistério. Em noites de lua cheia, quando a luz da lua penetra pelas grades de mármore, milhares de pedras preciosas incrustadas começam a brilhar com uma luz misteriosa, criando a impressão de que as paredes do mausoléu estão cobertas de estrelas. O efeito é tão impressionante que alguns visitantes descrevem-no como uma experiência mística, que transcende a simples percepção estética. Será que os construtores do Taj Mahal conheciam alguma propriedade especial das pedras e sua interação com a luz da lua? Não menos surpreendente é a engenhosidade da construção do mausoléu. O fundamento do Taj Mahal é uma complexa sistema de estacas de madeira mergulhadas em poços cheios de areia do rio. Esse engenhoso mecanismo permite que o edifício flutue durante terremotos, dispersando a energia sísmica em vez de resistir a ela. Como os engenheiros do século XVII puderam desenvolver uma sistema tão perfeita de resistência a terremotos? Possuíam eles conhecimentos perdidos pela civilização moderna. Em 2010, um grupo de arqueólogos descobriu sob o mausoléu uma série de câmaras subterrâneas, cujas existências não eram conhecidas. Em uma delas, foi encontrado um mecanismo estranho, semelhante a uma astrolábio, mas com elementos adicionais cujo propósito permanece um mistério. Está esse dispositivo relacionado à orientação astronômica do edifício? E por que o mausoléu está posicionado de tal forma que, no dia do solstício de verão,
A sombra de seus domos aponta exatamente para o local do sepultamento de Mumtaz Mahal. O Taj Mahal continua guardando seus segredos, como um silencioso testemunha do grande amor e do gênio da mente humana. E embora milhões de turistas toquem suas paredes de mármore todos os anos, a verdadeira essência desse misterioso monumento, talvez, nunca será completamente revelada. O que mais está escondido atrás do esplendor branco desse maravilha do mundo? Quais segredos levaram consigo seus construtores? E será que é apenas um mausoléu, ou, como sugerem alguns pesquisadores, é um grandioso instrumento astronômico disfarçado de sepultura? Se o Taj Mahal simboliza a história de um grande amor, então, no sul da Índia, na antiga cidade de Madurai, ergue-se um templo dedicado ao divino enlace, que impressiona pela sua fantástica beleza e grandiosidade. O Templo Meenakshi não é apenas um edifício religioso, mas uma cidade dentro de uma cidade, um caleidoscópio de imagens divinas, petrificadas em pedra e cores. Quando se vê pela primeira vez seus 14 gopurãs, torres-portas, elevando-se ao céu até uma altura de 60 metros, parece que se está diante de uma criação humana, mas que foi moldada pela fantasia dos deuses antigos. Cada centímetro desses imponentes edifícios piramidescos está coberto por milhares de esculturas de deidades hindus, seres mitológicos, heróis de épicos e dançarinas, pintadas em cores vibrantes, do vermelho flamejante ao azul lazuli, do esmeralda ao amarelo solar. Ao entardecer, o templo parece explodir em todas as cores do arco-íris, e durante a estação das chuvas, quando o ar úmido está impregnado com aromas de especiarias e flores, parece que as esculturas começam a respirar e se mover. Os moradores locais contam uma lenda fascinante. Disse que durante a lua cheia, quando a luz prateada da lua ilumina as antigas pedras do templo, as esculturas dos deuses ganham vida e descem à terra para passear pela noite de Madurai. Pela manhã, elas retornam aos seus lugares, mas às vezes se confundem e ocupam nichos alheios, o que faz com que o número e a disposição das estátuas no templo mudem constantemente. Os cientistas, claro, explicam essa lenda pelo fato de que, ao longo dos séculos, algumas esculturas foram realmente transferidas de um lugar para outro durante as restaurações, mas será que uma explicação científica pode competir com a poesia da antiga lenda? Dentro do complexo do templo, que ocupa uma área de 6 hectares, há muitos santuários, galerias e salões, mas o mais misterioso deles é o Salão dos Mil Pilares. Na verdade, há 997 pilares, e cada um deles é único, esculpido em um bloco de granito sólido, coberto com uma delicada entalha que representa cenas mitológicas e poses de dança. Mas o principal mistério desse salão são as chamadas colunas cantoras. Se bater levemente nelas, elas produzem um som melodioso, e cada uma tem um tom próprio. Como os antigos mestres, que não tinham os conhecimentos modernos de acústica, conseguiram criar tal maravilha. Alguns pesquisadores acreditam que as colunas foram esculpidas em uma variedade especial de granito com propriedades acústicas únicas, mas como explicar que, ao bater em diferentes partes de uma mesma coluna, se ouve sons de diferentes alturas que se combinam em sequências melódicas simples? Será que o templo foi projetado não apenas como um local de adoração, mas também como um gigantesco instrumento musical? E se sim, qual melodia ele deveria executar e para quem? O templo está dedicado à deusa Meenakshi, aquela cujos olhos são como peixes, uma encarnação da feminilidade divina, e seu esposo Shiva. De acordo com a antiga lenda, Meenakshi nasceu com 3 seios, e foi predito que o terceiro desapareceria quando ela encontrasse seu futuro marido. Durante sua jornada pelo mundo em busca de um digno esposo, ela venceu todos os adversários, incluindo Shiva, mas no momento de seu encontro, o terceiro seio desapareceu, e Meenakshi compreendeu que havia encontrado seu amado. Seu casamento divino, cujas imagens podem ser vistas nas paredes do templo, é considerado o ideal união dos princípios masculinos e femininos no universo. Existe um ditado que diz que os casais que se casam no templo Meenakshi recebem uma bênção especial da deusa e nunca se separarão. Todo ano, milhares de apaixonados vêm até aqui para unir seus destinos sob a proteção da deusa com olhos de peixe. Mas e se o verdadeiro propósito do templo ultrapassar os limites do culto religioso e das cerimônias de casamento? Alguns pesquisadores notaram uma peculiaridade estranha.
Se conectar as linhas dos principais santuários do templo, obtém-se uma figura geométrica que coincide exatamente com a constelação das Pleiades. Coincidência ou intenção dos antigos arquitetos? E por que, nos dias do solstício, de inverno e de verão, os raios solares penetram através de aberturas especiais no teto do templo de tal maneira que iluminam apenas certas estátuas dos deuses, deixando as outras na sombra? Será que o templo Meenakshi é apenas um edifício religioso ou um complexo astronômico, codificando antigos conhecimentos sobre o movimento dos corpos celestes? E quais outros mistérios estão escondidos nas cores vibrantes de suas paredes e nas profundezas de seus santuários escuros, onde os não iniciados não são admitidos? O templo Meenakshi continua guardando seus enigmas, atraentes e irresolvíveis, como o sorriso da deusa com olhos de peixe, olhando para nós através dos séculos. Se o templo de Meenakshi encanta com sua exuberância de cores e formas, o sentimento que toma conta do viajante ao ver pela primeira vez as rochas rosadas de Petra, essa cidade misteriosa, perdida entre as montanhas áridas da Jordânia, é completamente diferente. Petra é uma cidade que não foi construída, mas esculpida na pedra, como se gigantes escultores tivessem decidido criar uma civilização inteira com um único golpe de uma ferramenta gigante. Quando o pesquisador suíço Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado de sheik árabe, entrou nesse mundo perdido em 1812, ele não acreditava no que via. Diante dele estava uma cidade inteira, escondida por séculos dos olhos dos estranhos, sobre a qual apenas existiam lendas vagas. O caminho para Petra passa por um desfiladeiro estreito chamado Sikh, cujas paredes se erguem a 170 metros, quase se fechando sobre a cabeça e deixando apenas uma faixa estreita de céu. Esse corredor sinuoso de 1,5 quilômetros parece ter sido criado pela natureza para proteger a cidade antiga de visitantes indesejados. Ao percorrê-lo, dá a impressão de que as próprias rochas observam, guardando seus segredos milenares. E então, em uma curva, surge uma visão impressionante. O frontão do Al-Hazni, a Sala do Tesouro, esculpido diretamente na rocha rosa. O frontão de 40 metros, com colunas, estátuas e entalhes refinados, parece uma miragem, impossível nesse reino de pedra nua. Mas o que há de mais impressionante em Petra é a técnica de construção, que ainda hoje deixa os engenheiros modernos em apuros. Os nabateus, povo antigo que criou essa cidade, não construíam prédios de baixo para cima, como é costumeiro. Eles os esculpiam de cima para baixo, começando pelo telhado e avançando gradualmente até a base. Como eles determinavam as proporções? Como evitavam erros, pois qualquer golpe errado da ferramenta poderia estragar todo o trabalho. Essas construções não têm fundações no sentido comum. Elas formam uma unidade com a rocha da qual foram esculpidas. Talvez seja por isso que Petra conseguiu sobreviver a muitos terremotos que destruíam cidades comuns nessa região sismicamente ativa. Mas talvez a maior enigma de Petra seja seu sistema de fornecimento de água. Como uma civilização inteira poderia prosperar no meio de um deserto sem água, onde a quantidade anual de chuvas não ultrapassa 15 centímetros. Os nabateus criaram um sistema tão perfeito de coleta e armazenamento de água que não só atendiam às necessidades de uma cidade com 30 mil habitantes, mas também mantinham jardins luxuosos e fontes. Eles esculpiram uma rede complexa de canais, cisternas e barragens nas rochas, que coletavam cada gota preciosa de água durante raras chuvas e enchentes. Esse sistema era tão eficiente que permitia manter um estoque constante de água durante todo o ano. Os engenheiros modernos que estudam esse sistema reconhecem que ele foi projetado com tamanha perfeição que era inacessível para as cidades europeias até o século XIX. Como os nabateus, sem os conhecimentos modernos de hidrologia e matemática, conseguiram criar essa maravilha da engenharia. E por que essa cidade próspera foi abandonada por seus habitantes? Alguns pesquisadores acreditam que a causa foi um terremoto poderoso, outros apontam para a mudança das rotas comerciais que privaram os nabateus de sua principal fonte de renda. Mas há uma versão ainda mais misteriosa. De acordo com lendas antigas, no fundo de Petra estava escondido um artefato sagrado de força incomum, e quando ele foi movido para outro lugar, a cidade perdeu seu significado místico e foi condenada ao esquecimento.
Que artefato era esse? Alguns entusiastas o ligam ao Arca da Aliança da Bíblia, outros a tesouros misteriosos que os nabateus poderiam ter obtido dos egípcios ou babilônios. Mas a verdade, como muitas das enigmas de Petra, está enterrada sob camadas de séculos e areia que lentamente, mas inexoravelmente cobrem essa cidade incrível, esculpida na pedra. E cada vez que arqueólogos desenterram um novo edifício ou templo, eles encontram novas enigmas, novas perguntas, às quais talvez nunca encontrarão respostas. Se as enigmas de Petra estão encerrados em sua arquitetura incrível, esculpida nas rochas, então um outro prodígio da antiguidade espera o viajante na ilha de Java, na Indonésia. O Templo de Borobudur, um colossal labirinto de pedra da sabedoria, erguendo-se entre campos de arroz esmeralda e cercado por majestosos vulcões. Não é apenas um templo, é uma grandiosa mandala tridimensional, a materialização da cosmologia budista, um modelo petrificado do universo. O que impressiona não é apenas a escala desse edifício. 9 níveis, ascendendo ao céu, mais de 2 milhões de blocos de pedra, com um peso total de 3 milhões e meio de toneladas, mas também a engenhosa habilidade de seus construtores. Todo esse complexo colossal foi construído entre 750 e 850 d.C., sem o uso de cimento ou quaisquer misturas de fixação. Os blocos de pedra foram ajustados perfeitamente uns aos outros, formando uma estrutura que resistiu milhares de anos de terremotos, erupções vulcânicas e chuvas tropicais. Mas como os antigos mestres conseguiram tamanha precisão? Quais ferramentas eles usaram para trabalhar com andesito vulcânico, uma das pedras mais duras do planeta? Atualmente, até mesmo os pedreiros mais habilidosos, com o uso de serras de diamante e equipamentos de medição a laser, não conseguiriam alcançar tamanha precisão. De cima, Borobudur parece um gigante lótus, símbolo de pureza na tradição budista. Mas é também uma enorme mandala tridimensional, uma diagrama sagrada que reflete a estrutura do universo. 6 níveis quadrados inferiores simbolizam o mundo dos desejos e paixões. 3 níveis circulares superiores. O mundo das formas e a estupa que coroia o templo representa o mundo sem formas, o ponto mais alto do caminho espiritual. Mas o mais impressionante são os relevos que cobrem as paredes das galerias do templo. 2.672 painéis de pedra contam a história do caminho espiritual do Buda e os fundamentos de seu ensino. É um tipo de livro de pedra com uma extensão de 5 quilômetros, se todas as placas forem colocadas em uma linha. O peregrino, ao circular o templo no sentido horário, de nível em nível, não realizava apenas uma volta ritualística, mas passava por um verdadeiro quest inicial, gradualmente compreendendo aspectos cada vez mais complexos da filosofia budista. Mas, sem dúvida, a maior enigma de Borobudur é seu desaparecimento da memória histórica. Esse monumental monumento, cujas obras levaram não menos de 75 anos e o trabalho de milhares de trabalhadores, foi completamente esquecido durante vários séculos. A partir do século X, não há nenhuma menção a ele nas crônicas históricas. Como isso poderia ter acontecido? O maior templo budista do mundo simplesmente desapareceu da memória das pessoas? Os cientistas especulam que a causa foi a erupção do vulcão Merapi, que cobriu o templo com uma espessa camada de cinzas, e depois ele foi rapidamente engolido pela selva tropical. Mas mesmo isso não explica o completo esquecimento. Os moradores locais sabiam da existência das ruínas, mas consideravam o local amaldiçoado e evitavam visitá-lo, chamando-o de Montanha de Muitos Budas. Somente em 1814, o governador britânico de Java, Thomas Stamford Raffles, ao ouvir lendas sobre uma construção misteriosa escondida na selva, organizou uma expedição que encontrou a parte superior do templo, emergindo da terra e da vegetação. Levou mais meio século e várias grandes restaurações para liberar Borobudur do cativeiro da selva e restaurar sua antiga glória. Mas mesmo agora, muitos aspectos desse impressionante edifício permanecem um mistério. Por exemplo, porque a base do templo é assimétrica e tem a forma de um quadrado levemente distorcido em vez de um quadrado perfeito. É uma coincidência ou uma intenção arquitetônica com um profundo significado simbólico? Porque algumas estátuas de Buda ficaram inacabadas,
embora o templo em geral tenha sido completamente construído. E, acima de tudo, quais outras enigmas esse labirinto de pedra da sabedoria guarda, que sobreviveu séculos sob o manto de cinzas vulcânicas e da exuberante vegetação tropical? Mas isso não é a única enigma que nos fascina desde tempos distantes. Ao explorar os cantos misteriosos do mundo, nos encontramos no coração do Tibete, onde, a mais de 3.700 metros acima do nível do mar, se ergue o majestoso Palácio do Potala, verdadeiro cidade nos céus. Suas paredes brancas, brilhando ao sol, parecem uma fortaleza gigante, simbolizando a força espiritual e o poder político dos líderes tibetanos. A lenda conta que o primeiro local para este grandioso edifício foi escolhido pelo próprio Dalai Lama, que, segundo a tradição, viu em sonho um lótus sagrado desabrochando entre as nuvens e decidiu que ali deveria surgir a residência para a realização do ensino budista. Mas como os antigos mestres puderam construir tal palácio em condições de altitude, onde o ar é rarefeito e o clima é rigoroso, a construção do Potala foi um verdadeiro feito da engenharia. Sem a ajuda de tecnologias modernas e mecanismos, como guindastes e escavadoras, os trabalhadores utilizaram apenas ferramentas simples e métodos. De acordo com uma versão, eles utilizavam pedras leves, que, segundo os monges, se tornavam assim graças às orações e bênçãos, permitindo-lhes erguer grandes blocos a alturas elevadas. Mas como isso é possível na realidade? Pesquisas científicas mostram que as pedras realmente poderiam ser aliviadas através do uso de blocos de madeira e cordas, criando uma espécie de sistema de elevação, que permitia erguer blocos de pedra tão pesados a alturas tão inacessíveis. Dentro do palácio há verdadeiros tesouros, múltiplos salões decorados com vibrantes frescos, estátuas douradas e artefatos antigos. Cada canto do Potala está impregnado de espírito histórico e misticismo, e as paredes guardam milhares de orações e bênçãos proferidas por monges ao longo dos séculos. Salões e corredores que parecem não ter fim causam admiração e espanto. A beleza indescritível dos interiores, onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado, cria uma atmosfera de santidade e serenidade. Mas surge a pergunta: como foi possível manter tal harmonia e grandiosidade ao longo de muitos séculos, quando a própria natureza pode ser tão cruel? Como o palácio, que se encontra na borda do mundo, conseguiu sobreviver em condições de terremotos constantes e mudanças climáticas? Pesquisadores sugerem que a construção única e o uso de materiais naturais ajudaram a resistir ao teste do tempo. No entanto, resta muitas perguntas. Quais segredos o Potala guarda? Por que alguns salões estão fechados para visitantes e pesquisadores? O que mais pode ser encontrado nas profundezas deste Cidade nos Céus, que, como um guardião, observa o mundo da altura? Os mistérios do Potala, assim como muitas outras enigmas da antiguidade, continuam a atrair e inspirar aqueles que buscam respostas para as perguntas eternas sobre nosso passado. Afinal, quantas coisas ainda estão escondidas dos olhos do homem moderno, aguardando seu momento para serem descobertas e compreendidas. Ao nos afastarmos da grandiosidade de Potala, encontramo-nos em outro lugar misterioso, a cidade proibida no coração de Pequim, onde atrás das muralhas purpúreas se escondem segredos imperiais e lendas antigas. Este magnífico complexo palaciano, construído no início do século XV, é não apenas uma obra-prima arquitetônica, mas também um símbolo do poder absoluto dos imperadores chineses. Banhado pelos raios do sol, ele se estende por mais de 30 hectares e em seu interior encontram-se mais de 9.000 salas, cada uma guardando seus próprios segredos e histórias. A entrada para este mundo enigmático era estritamente limitada. Apenas os escolhidos podiam cruzar seu umbral. Mas o que se esconde atrás dessas muralhas maciças, pintadas de um vibrante púrpura, que simboliza o poder e a dignidade imperial? Por que até mesmo os simples mortais não podiam entrar nestes sagrados domínios? A lenda diz que cada elemento da arquitetura na Cidade Proibida tem um significado especial. Por exemplo, o número de pregos nas portas. Devem ser 9, representando as forças celestiais e a eternidade. Este palácio, composto por incontáveis salões, pavilhões e jardins, parece um ser vivo, respirando história. Dentro de suas muralhas, além de obras-primas de arte,
podem-se encontrar menções a passagens secretas que, segundo os boatos, levam a locais ocultos onde estão guardados relíquias antigas e tesouros. Alguns pesquisadores afirmam que ainda existem salas na Cidade Proibida sobre as quais ninguém sabe, e que podem conter respostas para muitas perguntas sobre as dinastias Ming e Qing. Como os mestres do passado conseguiram criar um complexo tão grande e complexo, mantendo todos os detalhes e simbolismo? As perguntas se multiplicam, e cada canto do palácio esconde um enigma. As muralhas, adornadas com dragões, símbolos do poder imperial, e os telhados elegantes, que conferem ao edifício uma aparência majestosa, contam a história de muitos séculos do Império Chinês. Mas o que aconteceu com aqueles que um dia viveram e governaram aqui? Muitos deles deixaram suas marcas na história, mas as verdades de suas vidas permanecem desconhecidas. Como eles conseguiram governar uma nação tão grande a partir dessas muralhas? E por que a Cidade Proibida ainda está envolta em um manto de mistério? Pesquisadores e historiadores continuam a decifrar este enigma, mas cada novo fato apenas adiciona mais névoa e intriga. Então, qual é a verdade de Katia Ásia? Qual é a verdade que se esconde atrás dessas muralhas purpúreas? Quais outros segredos ainda esperam ser descobertos neste labirinto imperial? Com cada nova pesquisa ficam evidentes apenas alguns aspectos, mas a principal enigmática permanece não resolvida. Quantas coisas ainda desconhecidas estão escondidas no coração da China, esperando que suas verdades sejam reveladas? Ao deixar as enigmáticas muralhas da Cidade Proibida, somos transportados para a majestosa estátua de Buda em Leshan, esculpida na rocha e olhando para o rio Jinsha, que corre abaixo. Esta figura colossal, com mais de 30 metros de altura, atrai a atenção por sua grandiosidade e majestade. Como uma estátua tão grande poderia passar despercebida entre os pitorescos cenários da natureza chinesa? Leshan não é apenas um monumento de arte, mas um verdadeiro tesouro, guardando não apenas valor artístico, mas também uma história profunda de sacrifício. A lenda conta que o monge Haiyun, ao ver como as águas turbulentas do rio levavam a vida dos pescadores locais, decidiu criar uma estátua que pudesse acalmar as águas e proteger as pessoas. Ele dedicou todas as suas forças e saúde para completar esse projeto monumental que levou mais de 20 anos. Que ato de coragem! Esse ato de sacrifício se tornou símbolo não apenas de dedicação, mas também de esperança para os moradores da região. Mas além de sua importância espiritual, a estátua de Buda em Leshan tem uma função hidráulica única. Ela foi projetada para impressionar visualmente, mas também para lidar com os problemas da natureza. Arquitetos antigos criaram um sistema de drenagem inteligente, onde os cabelos de Buda servem como canais de água, desviando excessos e protegendo a própria estátua da destruição. Como o pensamento humano daqueles tempos conseguiu combinar arte e engenharia com tamanha harmonia. Cada elemento da estátua está cheio de simbolismo profundo, e suas dimensões imensas nos fazem refletir sobre quantas verdades podem estar guardadas em tais construções. Mas o que aconteceu com o monge Haiyun após a conclusão da obra? Como seu sacrifício influenciou as vidas dos moradores locais? A história de seu sacrifício é transmitida de geração em geração, mas muitos detalhes permanecem obscuros. De onde veio essa ideia inspiradora e como ela conseguiu se enraizar tão profundamente na cultura? A estátua de Buda em Leshan não só protege as margens do rio, mas continua sendo uma fonte de inspiração para todos que a visitam. Seu olhar majestoso e sua serenidade parecem nos dizer que a vida não é apenas uma luta, mas também uma oportunidade de servir aos outros. Mas resta uma pergunta: quantas outras verdades estão ocultas nas entranhas da terra chinesa, esperando para serem descobertas? Quantas outras histórias de sacrifício e sabedoria, como a que encontramos em Leshan, aguardam para serem reveladas ao mundo? A cada novo olhar para essa estátua, surge a pergunta: quantas outras verdades estão além do nosso alcance? Ao nos afastarmos da majestosa estátua de Buda em Leshan, encontramo-nos no coração da Camboja, onde se esconde o enigmático Templo Bayon, um dos mais fascinantes maravilhas do mundo antigo. Este templo parece guardar o sopro de uma era passada e esconde em si muitos mistérios que ainda não podem ser desvendados.
Centenas de rostos sorridentes de pedra, esculpidos em granito, nos observam de cima das majestosas torres, e cada um deles parece sussurrar sua história. Mas o que há por trás dessas enigmáticas sorrisos? Os cientistas modernos avançaram várias teorias sobre o simbolismo desses rostos de pedra. Alguns acreditam que são retratos do rei Jayavarman Setio, criador do templo, que desejava eternizar seu rosto na história. Outros sugerem que os rostos sorridentes representam o Bodhisattva Avalokiteshvara, símbolo de compaixão e sabedoria, conferindo ao templo um significado espiritual ainda mais profundo. Mas qual é a verdadeira natureza desses sorrisos? Os moradores locais acreditam que a expressão dos rostos muda ao longo do dia. De manhã, eles sorriem mais amplamente e, ao entardecer, tornam-se mais sérios, como se os próprios pedras vivessem a mudança do dia, refletindo as emoções e sentimentos que preenchem o ambiente. A cada novo olhar sobre esses rostos enigmáticos, perguntamo-nos o que eles realmente viram ao longo de séculos de silêncio. Mas isso não é a única mistério que o Templo Bayon guarda. Recentes descobertas arqueológicas revelaram que a disposição das torres do templo está relacionada com um antigo mapa estelar do Império Khmer. Como os construtores conseguiram alinhar a arquitetura com os corpos celestes? Essa descoberta levanta muitas questões sobre o quão avançados eram os conhecimentos astronômicos dos antigos Khmer. Talvez o templo servisse não apenas a fins religiosos, mas também como um observatório astronômico, permitindo aos moradores acompanhar os fenômenos celestes e prever as mudanças de estação. Cada pedra aqui está impregnada de mistérios que aguardam serem revelados. O Templo Bayon não é apenas uma obra arquitetônica, é um símbolo de uma civilização perdida, cheio de mistérios que permanecem não desvendados. Quantos outros mistérios ainda estão ocultos sob o véu dos séculos, aguardando seu momento para serem descobertos? Ao olharmos para essas cabeças de pedra sorridentes, voltamos a nos perguntar: quantos segredos ainda guarda a história da Camboja? E quantos mistérios ainda aguardam serem revelados para contar-nos sobre a grandiosidade e a enigmaticidade das antigas imperatrizes? Ao nos afastarmos dos enigmáticos sorrisos do templo de Bayon, encontramo-nos na Índia, onde, no meio do barulhento cidade de Jaipur, estão escondidas as antigas observatórios de Jantar Mantar. Esses grandiosos edifícios, construídos no século XVIII, representam um impressionante conjunto de ciência e arte, onde instrumentos de pedra massiva, como guardiões do tempo, preservam conhecimentos que poderiam rivalizar com as observatórios astronômicas modernas. Cada dispositivo aqui, desde a famosa Samrat Yantra, um grande relógio solar, até o misterioso círculo zodiacal de Jaipur, demonstra uma precisão incrível na determinação do tempo e da posição dos corpos celestes. Como é possível que os antigos cientistas indianos tivessem tais conhecimentos que pareciam inacessíveis aos seus contemporâneos? É fascinante, mas Jantar Mantar não servia apenas a fins científicos. Também era um local onde a astronomia e a astrologia se cruzavam, ciência e misticismo se encontravam. Talvez para os antigos habitantes, esse complexo fosse algo mais do que apenas um observatório. Eram portais estelares, permitindo-lhes olhar para as distâncias infinitas do cosmos e entender seu lugar nele. Qual era essa misteriosa conexão entre o homem e os astros? Muitos pesquisadores se perguntaram isso, tentando desvendar os mistérios contidos nessas gigantes de pedra. Por um lado, a arquitetura de Jantar Mantar impressiona pela sua rigidez e grandeza. Por outro, suas construções causam admiração e respeito, como se tivessem sido criadas não apenas para observação, mas para a interação com o cosmos. Cada instrumento aqui parece respirar mistério, e ao observá-los, compreendemos que a astronomia na antiguidade não era apenas uma ciência, mas também uma arte profundamente enraizada na cultura e na vida espiritual do povo. Como os construtores desses observatórios conseguiam seguir com tamanha precisão o movimento dos corpos celestes, deixando um rastro de mistérios não desvendados. Talvez eles tivessem conhecimentos que foram perdidos ao longo dos séculos ou, ao contrário, eram transmitidos de geração em geração, como rituais sagrados. Mas isso não é tudo. Ao nos afastarmos dos observatórios,
podemos prestar atenção em enigmáticos artefatos encontrados nas proximidades que podem nos dar novas pistas sobre como as antigas civilizações percebiam o cosmos e sua conexão com ele. Talvez esses artefatos não sejam apenas relíquias históricas, mas também chaves para entender aqueles grandes mistérios que ainda estão ocultos aos olhos humanos. Quantas informações ainda estão esperando para serem reveladas? E quantos mistérios as estrelas antigas guardam em seu silêncio? Cada passo, pelas antigas observatórios de Jantar-Mantar, nos mergulha em um mundo onde ciência e magia se entrelaçam, criando um espaço para reflexões sobre o que sabemos sobre nosso passado e o que ainda resta por descobrir. Ao nos deslocarmos das enigmas de Jantar-Mantar, chegamos às Filipinas, onde encontramos as majestosas escadarias de arroz do Zifugal, que foram esculpidas manualmente nas encostas das montanhas, como degraus para o céu. Essas escadarias, com mais de 2.000 anos, não são apenas áreas agrícolas, mas verdadeiras obras de arte criadas pela mão humana, que ao longo dos séculos interagiu com a natureza. As paredes de pedra maciça, que se elevam e descem pelas encostas, criam uma paisagem impressionante, que encanta pela sua beleza e grandiosidade. Como os antigos Ifugal, conseguiram criar um sistema tão complexo que não só fornece alimento de forma sustentável, mas também se integra harmoniosamente na natureza? Esta é uma questão que intriga muitos pesquisadores que tentam desvendar os mistérios escondidos nessas escadarias. Os habitantes locais que vivem em harmonia com a terra e a natureza transmitem o conhecimento da agricultura de geração em geração, sem mapas ou instruções por escrito, confiantemente nas tradições e experiências orais. Eles sabem como tratar as escadarias, quando plantar arroz e como manter a complexa ecossistema que se forma de muitos fatores. O sistema de irrigação desenvolvido pelos Ifugal é uma verdadeira inovação. Os canais que passam pelas escadarias regulam cuidadosamente o fluxo de água, fornecendo às plantas a quantidade necessária de água. Mas como esse povo antigo, sem as tecnologias modernas, conseguiu criar um sistema tão complexo e eficiente? Talvez sua conexão com a natureza e os espíritos que eles veneram tenha lhes dado conhecimentos únicos, permitindo-lhes utilizar os recursos naturais com o máximo proveito. Cada passo por essas escadarias lembra que, na extremidade do mundo, o homem e a natureza coexistem em perfeita simbiose. Mas isso não é tudo o que essas escadarias guardam. Ao longo dos séculos, os Ifugal enfrentaram desafios que ameaçaram seu modo de vida e, apesar disso, encontraram maneiras de se adaptar e manter suas tradições. Como eles puderam sobreviver em condições de um ambiente mudando, mantendo suas práticas culturais únicas e conhecimentos? Inspirados nos rituais e costumes antigos, os habitantes locais criaram um sistema onde o respeito pelos antepassados e pela terra se tornou a base de sua existência. Mas o que acontece quando essas escadarias se tornam objeto de atenção dos turistas e das tecnologias modernas? O mundo moderno conseguirá preservar essa cultura única e sabedoria, ou elas se perderão, como muitos outros conhecimentos antigos? Todo esse complexo de questões nos faz refletir sobre quantos mistérios ainda guardam as escadarias de arroz do Zifugal e quantas histórias ainda não foram contadas. Talvez o mundo ainda não esteja pronto para revelar todos os segredos que dormem nesses majestosos paisagens e apenas o tempo mostrará como a história desse povo único se desenvolverá. Ao sair das terracas de Ifugal, encontramo-nos no coração da Mianmar, na cidade enigmática de Bagan, que pode ser considerada um verdadeiro milagre do mundo antigo, envolto em lendas e mistérios. Imagine vastas planícies, onde milhares de templos e pagodes se erguem como guardiões do tempo, protegendo seus segredos. Cada templo conta sua própria história, e as muitas lendas sobre os reis que construíram essas grandiosas estruturas adicionam um toque de mistério ao ambiente. Dizem que um dos reis de Bagan, chamado Ananda, ordenou a construção de um templo por dia para demonstrar sua devoção ao Buda e alcançar a vida eterna. Mas como um homem poderia realizar tal tarefa ambiciosa? Esta é uma pergunta que intriga pesquisadores e turistas que buscam desvendar os mistérios dessa cidade antiga. As descobertas arqueológicas em Bagan apenas aumentam o interesse pelo local. Frescos vibrantes, escondidos sob várias camadas de estuque, revelam cenas de épocas passadas,
cheias de vida e espiritualidade. Mas como esses frescos conseguiram sobreviver aos séculos, mantendo-se tão brilhantes e expressivos? O segredo da durabilidade do antigo material de construção, que usava o suco de frutas e arroz glutinoso, também causa admiração. Como os antigos mestres puderam conhecer essas propriedades dos materiais? Talvez esse conhecimento tenha vindo diretamente dos deuses, ou talvez eles fossem observadores e sábios construtores, capazes de utilizar o que a natureza oferecia. Cada passo pelas antigas ruas de Bagan dá a sensação de que o tempo parou. E cada templo, cada pagoda, carrega não apenas uma carga arquitetônica, mas também espiritual. Mas este não é o único mistério que Bagan guarda. Na cidade também há muitos artefatos e objetos enigmáticos que ainda não foram explicados. Por exemplo, estranhas estátuas que representam diversos seres e inscrições misteriosas que não podem ser decifradas. O que elas podem contar sobre a cultura e os cultos dos antigos habitantes de Bagan? Alguns pesquisadores sugerem que esses artefatos podem estar relacionados com rituais antigos realizados para apaziguar os espíritos que habitam esses lugares. Outros acreditam que eles podem indicar a existência de contatos culturais com outras civilizações desconhecidas. Mas, assim como em muitos outros mistérios históricos, a verdade permanece oculta, como uma sombra atrás das nuvens. Bagan continua sendo uma fonte inesgotável de perguntas e mistérios que nos fazem refletir sobre quantas outras verdades essa cidade antiga, com milhares de templos, ainda guarda. Quantas histórias poderiam ser contadas se as paredes dos templos pudessem falar? E quais outros segredos, talvez, ainda esperam ser descobertos nas profundezas dessa terra majestosa? As perguntas, às quais talvez nunca encontraremos respostas, apenas aumentam o mistério e o fascínio desse lugar, deixando espaço para sonhos e o espírito de pesquisa. Partindo das enigmas do Bagan, chegamos a um dos pontos mais fascinantes do mapa do Japão, o Pavilhão Dourado em Kyoto. Este templo, conhecido como Kinkaku-ji, parece esculpido em um sonho dourado, refletindo-se nas águas tranquilas de um lago, criando uma paisagem mágica que encanta o espírito. Imagine paredes douradas brilhando ao sol, como joias preciosas, e por dentro uma atmosfera acolhedora onde cada detalhe está impregnado com o espírito de bem-estar e harmonia. O templo foi construído no século XIV como uma vila aristocrática para o shogun Ashikaga Yoshimitsu, e desde então sua história se entrelaçou com a história do Japão. Mas como tal esplendor se transformou em um templo budista. Após a morte de Yoshimitsu, seu legado tornou-se símbolo da busca pela iluminação espiritual. Em um lugar onde a beleza da natureza e a arte humana se fundem, podemos sentir a respiração dos séculos. A cada passo dentro do templo, encontramos um interior majestoso, onde cada elemento, desde a entalha até a pintura, conta sobre verdades filosóficas profundas. No entanto, a história do Kinkaku-ji não está isenta de tragédias. O templo foi destruído várias vezes por guerras e incêndios, e cada reconstrução se tornou um ato de fidelidade às tradições e à cultura japonesa. Como este lugar consegue manter sua essência, apesar de todos os desafios? Talvez seja porque seu espírito, assim como o brilho dourado, não se rende ao tempo. É impressionante, mas mesmo após o devastador incêndio de 1955, quando o templo foi queimado até os alicerces, ele foi reconstruído em sua forma original, como símbolo de resistência e constância. Este lugar não é apenas uma obra arquitetônica, mas um verdadeiro reflexo da alma japonesa, onde cada detalhe destaca a harmonia entre o homem e a natureza. Mas isso não é tudo. Ao redor do Kinkaku-ji estendem-se jardins esplêndidos, cheios de aromas de cerejeiras em flor e sons de riachos correndo. Esses jardins não apenas embelezam o templo, mas servem como espaço para reflexões e meditações, tornando-se uma parte inseparável do complexo. Como a harmonia entre a natureza e a arquitetura pode inspirar na busca por significados profundos e autoconhecimento. Pesquisadores e viajantes que visitam este santuário não podem deixar de se perguntar qual sabedoria os antigos construtores transmitiram ao criar tal esplendor. Talvez em suas mãos houvesse uma força capaz de indicar
a importância de preservar a beleza e a espiritualidade em nosso mundo, onde tudo muda tão rapidamente. No entanto, apesar da clareza e da majestade do Kinkaku-ji, muitas perguntas permanecem sem resposta. Por exemplo, qual era o verdadeiro propósito do Shogun ao transformar sua vila em um templo budista? Quais segredos estão escondidos sob as camadas douradas e o que elas podem contar sobre aquele tempo? Este lugar continua a inspirar e intrigar, deixando um rastro de enigmas e mistérios não desvendados, que talvez um dia se revelem para aqueles que estão dispostos a procurar respostas. E, possivelmente, semelhantes maravilhas aguardam sua descoberta em outros cantos do mundo, mantendo em si invisíveis fios que ligam passado e futuro. Ao nos movermos do encantamento do Kinkaku-ji, encontramos-nos no coração da antiguidade, nas ruínas de Mohenjo-daro e Harappa, duas das maiores cidades de uma civilização altamente desenvolvida da bacia do Indo. Esses lugares, como silenciosos testemunhas, guardam muitos mistérios deixados por pessoas que aparentemente alcançaram os picos do progresso, mas depois desapareceram, como se tivessem se dissolvido no ar. Imagine ruas pavimentadas com tijolos perfeitamente ajustados e edifícios projetados com tecnologias avançadas para a época. Um sistema de água e esgoto que ainda impressiona engenheiros modernos. Como esses avanços poderiam ter sido criados no terceiro milênio antes de Cristo? Não é isso uma encarnação de genialidade e mestria? A urbanização de Mohenjo-daro é impressionante. Cada edifício, cada rua foi cuidadosamente planejado, criando uma perfeita simetria e funcionalidade. No entanto, entre a grandiosidade dessas ruínas, há um mistério que ainda não tem explicação. Como uma civilização tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas silenciosos pedaços de pedra e lendas confusas? Pesquisadores apresentam muitas teorias, desde mudanças climáticas até invasões, mas nenhuma delas pode explicar completamente como uma cultura tão bem organizada poderia desaparecer. Em Mohenjo-daro, arqueólogos encontram não apenas os restos de casas e ruas, mas também símbolos misteriosos que possivelmente são uma escrita deixada para os descendentes. Mas o que eles podem significar? Algumas suposições indicam que isso poderia ser algo como sinais religiosos, enquanto outros acreditam que é um código que possivelmente contém conhecimentos perdidos para sempre. Mas o que é surpreendente é que até hoje ninguém conseguiu decifrar esses símbolos misteriosos. Podem eles ser a chave para entender não apenas o desaparecimento dessa civilização, mas também uma verdade mais profunda sobre a natureza humana e seu lugar no mundo? Mas isso não é tudo. Ao nos dirigirmos a Harappa, encontramos outro enigma. Mas o que é? Talvez a resposta esteja no fato de que essa cultura foi atingida por uma catástrofe desconhecida que levou ao seu declínio. E novamente, quantos essas talvez? E assim, ao final de nossa jornada, explorando os 15 maravilhosos monumentos arquitetônicos da Ásia, percebemos que esses grandiosos edifícios não são apenas pedras esculpidas por mãos humanas, mas sim testemunhas vivas do gênio, da fé e das incríveis capacidades das antigas civilizações. Cada um desses locais é como um portal no tempo, revelando não apenas a grandiosidade da arte arquitetônica, mas também profundas enigmas que continuam a intrigar estudiosos e amantes da história. Vimos como esses monumentos, apesar dos séculos passados, mantêm sua beleza e magnitude, causando admiração e espanto. Como poderiam os construtores, com apenas ferramentas primitivas, criar tais grandiosas construções que ainda hoje nos impressionam? Suas mistérios permanecem não desvendados, como códigos de um passado distante que não conseguimos decifrar. Mas, perhaps, é exatamente isso que os torna ainda mais atraentes. Esses maravilhosos monumentos arquitetônicos nos inspiram a continuar estudando a história e a cultura da Ásia. Eles nos convidam a viajar para que possamos tocar sua grandiosidade e sentir o espírito do tempo em que foram construídos. Esperamos que você compartilhe suas impressões e monumentos arquitetônicos favoritos da Ásia nos comentários, pois cada palavra sua é parte de uma grande conversa sobre nosso patrimônio comum. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se quiser continuar descobrindo maravilhosos recantos de nosso planeta e mistérios do passado. Acredito que o contato com esses antigos edifícios enriquece nossa visão da história da humanidade,
lembrando-nos do valor eterno do patrimônio cultural. Esses grandiosos monumentos são uma fonte de inspiração para futuras gerações e seus mistérios, quem sabe, um dia serão revelados. Mas, por enquanto, eles continuam sendo um enigma que nos atrai para um mundo onde história e mitologia se entrelaçam. Quantos mistérios ainda estão guardados nas profundezas de nosso planeta, esperando para serem descobertos?